Uma boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós, que possamos refletir sobre este assunto. Nós fomos buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, que nos ajuda a refletir sobre este assunto. Também no livro Educação do Sentimento, de Jason de Camargo, e Triunfo Pessoal de Joana, psicografado por Divaldo. Vamos começar numa reflexão assim. As pessoas, nós sabemos, de um modo geral, vivem muito ocupadas, querendo enriquecer, ter um diploma. Quem sabe, querendo ser destaque na sociedade. Muitas vezes, buscando a instrução como uma meta quase que cega. Procuram saber muito para serem melhores, pois o mundo é muito competitivo. E esta realidade, muitas vezes, dificulta o equilíbrio entre o crescimento intelectual e moral. Nós vimos que o Antônio falava desse livro, né? Que fala a reforma íntima começa antes do berço. Vejam só, a reforma íntima. E aqui nós acabamos de refletir sobre a corrida que se faz em busca, muitas vezes, da instrução, deixando de lado aquilo que é tão importante quanto a instrução, sim. Mas na ganância de ter mais, de competir, muitas vezes esquecemos de que estamos aqui, neste mundo de provas e expiação, de passagem. Nós sabemos que hoje o ser humano realmente é muito instruído, mas pouco educado. Vejam só, muito instruído, mas pouco educado. Individualista, egoísta, necessitando provar a todo momento que é capaz de superar ao seu concorrente, de superar ao outro. E é para isso que nós viemos aqui? Neste planeta Terra? Não. Não viemos para superar o outro, nós viemos para nos superar. Aí vem a importância de saber como está o nosso sentimento. E muitas vezes, com esta vontade de concorrência, esquecemos que a maior dificuldade é com a gente mesmo. A maior dificuldade que temos é de nos conhecer. E nesse contexto social, nós esquecemos de parar para ver como estão os nossos sentimentos. Corremos tanto que muitas vezes nem nos conhecemos. Nos diz Jason de Camargo, no livro Educando o Sentimento, que para educar o sentimento tem que haver vontade. Que a vontade é uma função importantíssima do espírito. E é através dela que se estabelece as nossas escolhas. É através da nossa vontade que vamos fazer as nossas escolhas. As nossas escolhas mais importantes, as decisões, os compromissos que assumimos na espiritualidade e que chegando aqui muitas vezes esquecemos. Nos tratamos como atletas numa competição danada. E a vontade é a alavanca da alma para as realizações espirituais. A vontade é a alavanca da alma para as realizações espirituais. Não há vontade que mude alguma coisa quando o próprio indivíduo não desejar se modificar. Então, é a nossa vontade íntima de mudar.
eu posso ter vontade de mudar o outro. E é o que acontece muitas vezes, né? O que acontece? Com a vontade de mudar o irmão, o vizinho, o amigo, deixamos de nos conhecer, de fazer a nossa reforma íntima. Nos diz André Luiz que a maldade é o fruto da ignorância. Enquanto a bondade não se desenvolver, a maldade toma conta. Mas nós estamos aqui. Será que temos alguma maldade no coração? Que tipo de sentimento nós carregamos? Será que nós somos pensamos mais no bem? Ou ainda temos muito de maldade no nosso coração? Quando a gente vê alguém bem-sucedido, amigo ou desafeto nosso, como é que a gente reage? Qual é o sentimento que brota? Mas como que ele conseguiu isso? Isso é um pensamento, um sentimento de maldade. Mas se eu pensar assim, mas que bom, veja só, ele trabalha tanto e conseguiu adquirir isto. Então, quem é que vai poder fazer esta avaliação de como está o nosso sentimento? Individual. Cada um vai ver em que estado está. Porque nós sabemos que no início, nós somos espíritos reencarnados, com cada um com a sua bagagem. Uns estão um pouquinho mais evoluídos. E não é na aparência que nós vamos perceber se está evoluído ou não. É no íntimo. E nós não podemos entrar no íntimo das pessoas. A pessoa sabe. A gente vê nas atitudes. Então, muitas vezes, nós estamos envolvidos por sentimentos inferiores. Sentimentos de ódio, de maldade, de orgulho, de ressentimento. Ah, mas eu nunca tenho esse sentimento. Eu não sinto ódio. E quando eu assisto a televisão, e lá no fim do Brasil, eu nem sei onde fica, acontece uma situação grave, e eu aqui sentada no meu sofá, sinto ódio daquele que tomou tal atitude. Desejo a cadeira elétrica. Desejo isso e aquilo. E se meu irmão precisa do quê? Da minha compaixão. É a energia que eu estou demandando. E é do que eu estou me alimentando. Porque todo sentimento primeiro passa por mim. Então, eu ter sentimento de raiva com alguém, eu primeiro me alimento desse sentimento. Mas com o esclarecimento e a vontade, nós vamos transformando esses sentimentos de orgulho, de maldade, em sentimentos superiores. Como o amor, a bondade, o altruísmo, o perdão. Que não é toda hora que nós conseguimos perdoar. Mas hoje conseguimos perdoar um pouco mais. Hoje já conseguimos compreender um pouco mais. Se ainda não conseguimos perdoar, já conseguimos compreender. Já conseguimos nos colocar no lugar daquele irmão que está com dificuldade. Assim como nós já estivemos. É necessário sermos agentes ativos de mudança em prol da evolução espiritual nossa e da humanidade. Nos movendo no sentido do amor. Nós não podemos esperar dos outros. Nós queremos que as coisas mudem, mas eu não quero mudar. Dá trabalho. Eu quero que este mundo seja melhor, né? E o que eu estou fazendo para este mundo ser melhor? Eu estou nele. Então, seja primeiro eu a me melhorar. Quando eu me melhorar, eu vou melhorar a minha família. Eu vou melhorar a minha quadra. O grupo a qual eu frequento. Eu não posso querer
Não existe sentimento para vender. Não existe. Porque senão as pessoas lá e compravam, né? 1 quilo de sentimento de amor, de carinho, de atenção. Mas o mestre veio nos ensinar. E nós sendo esses agentes ativos de mudança, nós vamos começar a entender mais e não vamos nos deter ante os obstáculos e não vamos criar desculpas para permanecermos estacionados moralmente. Não importa o tamanho do obstáculo. Eu vou fazer a minha parte. Mas eu não posso ter uma pedra no meu caminho. Quantas pessoas que dizem, né? A minha família é uma pedra no meu caminho. E daí eu vou pisar em cima dessa pedra? Não. Eu vou tirar essa pedra com carinho, com atenção. Quando o amor predominar em nosso planeta, não seremos mais indiferentes às dores alheias. Mas compreenderemos melhor nossos irmãos e seremos mais fraternos e solidários. Quanta indiferença! Vamos olhar nesse instante para dentro de nós. Nós somos ainda indiferentes às dores alheias? Ah, mas quando acontece alguma situação grave na minha cidade, eu ajudo. E a dor moral daquele que está convivendo comigo lá no meu lado? Meu esposo, minha esposa, meu filho. E muitas vezes, na indiferença, fizemos de conta que não percebemos. Ignoramos o fato. Veja que sentimento eu estou tendo para com essa situação. Quando eu transformar esse sentimento de indiferença para compreensão, eu vou ser mais solidário. Eu vou saber ouvir. Eu vou saber parar um pouco e perceber por que esta pessoa está com esta dificuldade. Por que toda esta agressividade? E vou perceber que eu também já tive oportunidades assim. Se quisermos um mundo melhor, mais justo, consultemos a nossa consciência. Eu sou justa? Eu sou justo? Justo nas atitudes, justo nos pensamentos. É bem mais profundo do que a gente pensa, né? Eu sou justo, eu pago os impostos, as pessoas pensam isso. Eu sou justo porque eu tenho que pagar o salário mínimo para minha funcionária e eu pago isso. Eu sou justo. Será que eu não posso dar um passo a mais? Será que eu não tenho que pensar qual é o sentimento que eu tenho com esta pessoa? Quem é esta pessoa na minha vida? Será que não foi numa outra encarnação alguém muito íntimo a mim que está lá hoje? Quem tem certeza que numa outra encarnação não vai estar lá naquele lugar? Das tarefas cansativas e repetitivas. E que muitas vezes a gente pensa, mas eu pago. Ela tem que fazer. Sim, eu pago e ela tem que fazer. Mas nem por isso eu não tenho a obrigação de envolvê-la no sentimento de amor. De lembrar que ela sofre, que ela tem família. Em qualquer profissão. Como estamos agindo? O que nós estamos plantando? Muitos de nós já estamos colhendo. E muitos de nós não estamos gostando da plantação, da colheita. E veja só
Que maravilha! Nós podemos mudar hoje a plantação. Temos que colher sim o que plantamos. Se plantamos rosas, vamos colher as rosas com alguns espinhos. Faz parte da nossa caminhada. Mas se plantarmos cebola, não vamos querer colher cravos. É o que a gente planta que a gente colhe. Será que estamos plantando amor, paz, fé? Ou estamos plantando a discórdia, a incerteza? Que tipo de conversação nós temos lá no nosso lar, lá com os nossos amigos? É a plantação. É que são coisas tão pequenas que nós não nos damos por conta. Ah, é? Será que eu conversar, eu falar, comentar da vida do outro, eu vou colher? Vou. Quem sabe que discórdia com esta minha colocação eu não estou fazendo? O mundo será melhor quando nós fizermos a nossa reforma íntima, fazendo o bem e domando nossas más inclinações. Vejam só, domando nossas más inclinações. Não é a inclinação má do outro. E o nosso pensar sempre é querer ajudar o outro, né? Como eu quero ajudar para que o outro mude? Vamos nos mudar. Quando eu mudar os meus pensamentos, as minhas atitudes, tornar os meus sentimentos melhores, eu vou conviver com pessoas assim. Porque aqueles que não conseguem isso, não vão conviver comigo. Os iguais se atraem. O nosso planeta, nós sabemos que está passando, mesmo que lentamente, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E essa mudança dependerá do esforço de cada um, através da nossa melhoria íntima, substituindo os sentimentos egoísticos por sentimentos de caridade e amor ao próximo. Amor ao próximo. A gente acha que o próximo é aquele que bate lá na nossa porta pedindo um pedaço de pão. Ele também é nosso próximo. Mas muitas vezes o nosso próximo está ali no nosso lado, em lágrimas, e nós não percebemos. E o Espiritismo vem nos alertar que estamos aqui de passagem. Nós não somos daqui. Nós estamos hoje nesse corpo físico. E se nós não somos daqui, esse corpo físico é daqui e aqui ele vai ficar. E eu vou levar aquelas coisas boas que eu fizer. Aqueles sentimentos bons que eu desenvolver. A doutrina espírita vem nos dizer que somos espíritos reencarnados, que viemos de outras encarnações. E cada um com a sua bagagem. E que tipo de bagagem nós estamos preparando agora? O que nós estamos colocando na nossa mala? Porque nós vamos voltar para o lugar de onde viemos. É? Será que nós estamos só preocupados com as coisas materiais? E como aprendizes das verdades eternas, temos essa oportunidade de aperfeiçoar os nossos conhecimentos. Vejam só, a casa nos oferece vários grupos de estudos, várias oportunidades de palestras, de livros, para que a gente possa ir nos esclarecendo, ir nos modificando, ir nos melhorando, para reeducar os nossos sentimentos, renovando-nos intimamente. Allan Kardec faz várias referências à necessidade de trabalhar os nossos sentimentos. Lá no livro Céu e Inferno, ele diz que no encarnado como no desencarnado
é sobre o sentimento que se atua. Vejam só. Tanto no encarnado como com o desencarnado. É pelo sentimento. Que tipo de sentimento nós estamos atuando nos nossos semelhantes, com os nossos desencarnados? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também Allan Kardec nos diz que, a fim de avançar para a meta, e qual é a meta de nós aqui nesta encarnação? A nossa meta um dia é chegar à perfeição. Tem a criatura de vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar os sentimentos. E para aperfeiçoar os sentimentos, é necessário que façamos a opção pelo caminho regido pelas leis de Deus. Pois somente as leis de Deus nos levarão às bem-aventuranças, almejados por todos nós. Então, muitos de nós ainda estamos mais para o instinto do que para o sentimento. Por quê? Quando nós desenvolvemos o sentimento, nós agimos. Quando ainda estamos muito ligados ao instinto, nós reagimos. O que a gente diz? Ah, não, eu fiz isso porque o fulano me fez assim. Então, eu reagi ao que o fulano quis. E nós não estamos aqui para isso. Vamos cuidar para ver se nós ainda não estamos muito vivendo o instinto e deixando o que realmente precisamos trabalhar, que é o sentimento. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, Allan Kardec, que é conhecedor das mazelas humanas, questiona o Espírito de Verdade sobre como poderíamos melhorar e evitar o mal que nos cerca e como poderíamos progredir. E a resposta dos Espíritos é clara. Olha o que ele diz. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Vocês viram? Que não diz conheça o outro, né? Nós queremos conhecer o outro para dar um palpite, para dar um conselho. E os Espíritos reforçam o que esse sábio da antiguidade dizia: conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos fazer uma viagem para dentro de nós mesmos. Analisarmos se temos feito por merecer. Olha só. Analisar. O que nós estamos passando hoje? Será que fizemos por merecer? Se não fizemos nesta encarnação, quem sabe numa outra? O bem que desejamos ter em nossa vida, sem encobrir os nossos defeitos. Vamos mergulhar e vamos ver. Sem encobrir os nossos defeitos, nem querendo exaltar as nossas virtudes, que ainda não temos e queremos ser o que não somos. Quantas vezes nós somos muito caridosos com nós mesmos, né? A gente procura encobrir. Não, eu reagi assim porque o outro fez isso. Não, vamos ver realmente quem nós somos. Será que nós nos conhecemos realmente? Todos nós temos problemas. Ou não? Todos nós temos problemas. E tem os problemas que nós mesmos fazemos, né? Dimensionamos a importância de a gente olhar em direção ao outro para que os nossos problemas não fiquem tão grandes. Mas geralmente nós colocamos a culpa em quem vive conosco. Né? Ou é no marido, ou é na esposa, a esposa que reclama muito, ou é o marido que age friamente, o marido que não dialoga, ou é os pais que afirmam que os filhos são rebeldes, ou os filhos que dizem que não são compreendidos. Vejam só, nós vamos achando algum culpado para a situação. É o patrão que muitas vezes diz que o empregado não quer nada com nada. É o empregado que muitas vezes acha que o patrão não está sendo
solidário com a sua atitude de trabalhador. Mas se analisarmos bem, será que os problemas são realmente causados pelos outros? Ou são, na verdade, provocados por nossas atitudes? Isso dói, né? Será que temos feito para merecer uma esposa bem disposta? Ou as esposas aqui presentes, será que temos feito alguma coisa para ter um esposo que goste de voltar para o lar? Que use de delicadeza para conosco? Será que temos recebido os nossos filhos com atenção? E esses filhos mal aprendidos, porque as pessoas dizem que os filhos são mal educados. Acredita-se que os pais eduquem, né? Então eles são mal aprendidos, eles não aprenderam. Mas muitas vezes, sabe por que eles não aprendem? Porque nós dizemos uma coisa e fizemos outra. E eles seguem o nosso exemplo, não a nossa teoria. Educar o sentimento no tratar com o nosso filho, no responder com atitudes. Será que temos agido como egocêntricos, querendo que venham a nós, que o nosso desejo seja sempre feito? Esquecemos que os outros também têm a sua vontade? Que tipo de sentimento estamos trabalhando em nós? Se nós tratarmos as pessoas amorosamente, vamos receber. E se nós tratarmos amorosamente e o outro não responder na altura que a gente acha que merece, se nós cairmos no mesmo erro dele, somos iguais. Nós só estávamos tentando passar um verniz. E é o que acontece muitas vezes. A gente tenta, mas quando encontra a pedra no caminho, a gente esquece de todo aquele sentimento amoroso daquele trabalho que eu estava fazendo. Então, eu de novo recaí. Mas a recaída é importante às vezes na vida da gente, para que a gente levante com mais vontade de transpor esta pedra do caminho. Mas o que nós temos que trabalhar para poder ter esse sentimento intimamente superior? A humildade. Por que a gente se magoa tanto? Porque a gente não é humilde. A gente faz o bem e já quer o bem de volta. A humildade nos levará a compreender que erramos. Nós erramos sim. E que podemos aprender com o erro, sendo melhor amanhã do que fomos hoje. E quando eu percebo que eu erro, eu vou compreender o erro do outro. Mas quando eu me sinto superior, achando que eu sou tal, que eu sei tudo, eu não compreendo meu irmão. Não ter vergonha de assumir um erro, mas lutar com perseverança para resistir à tentação de errar de novo. A tentação de errar de novo. Não é que o inimigo venha nos tentar. É a nossa fraqueza moral ainda que nos leva a errar de novo. Então, qual é o propósito diário? O que nos diz lá na questão 919? Santo Agostinho nos ensina que antes de deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, possamos fazer a nossa avaliação.
Não para nos sentirmos culpados. Imagina se todas as noites nós vamos nos sentir culpados do que fizemos durante o dia. Mas para fazermos o nosso propósito de amanhã errar menos do que hoje. Porque eu vou perceber lá, mas se eu fui grossa com o fulano, eu amanhã, se eu tiver oportunidade, eu vou ir lá e vou pedir desculpa. Ah, mas eu pedir desculpa, o outro vai ficar convencido. Pedir desculpa, que o outro me entenda. Eu ter a humildade de perceber que eu errei. E é tentando trabalhar a humildade em nós que conseguiremos compreender que assim como nós erramos, também o nosso próximo que convive conosco tem a possibilidade de errar. Então veremos que ninguém está neste planeta Terra sem dificuldade, sem erro, sem a fraqueza de errar de novo. Precisamos ter, assim como com os nossos irmãos, conosco também, a atenção de nos aceitar como somos, de aceitar o outro como ele é. A maior dificuldade é porque nós não nos aceitamos como somos. Não aceitamos o filho, o marido, o amigo, o vizinho como ele é. Queremos que seja do nosso jeito. Mas se foi colocado junto de nós, Deus, na sua infinita bondade, a espiritualidade amiga que participou de todo esse programa de reencarnação, sabia do valor de estarmos juntos hoje, com pessoas que muitas vezes vão nos afrontar, com pessoas que muitas vezes vão ser o espelho para que a gente possa ver as nossas mazelas internas. Porque muitas vezes nós enxergamos no outro aquilo que está bem dentro de nós. E nos incomoda, nos faz sofrer. Então a necessidade de trabalharmos o nosso sentimento, a nossa atenção. Mas como eu vou trabalhar o meu sentimento? Buscando Jesus. Na oração. Buscando fazer a cada noite esta avaliação. De como foi o meu dia. E a cada noite, eu não sei se eu vou ter um dia novamente. A cada momento, eu não sei se saindo daqui eu vou chegar em casa. Como é que eu estou? Se eu fosse agora, neste momento. Que tipo de sentimento eu vou levar? Que tipo de sentimento eu vou deixar? E isso é importante que a gente pense. Porque quando a gente não pensa sobre isso, acontece quando desencarna alguém da nossa família, dos nossos amigos, um grande sofrimento. Porque nós não tivemos a oportunidade ou não quisemos perdoar. Não quisemos dizer para ele o quanto ele era importante. E daí vem o remorso. Daí vem a tristeza. Por que eu não disse? Por que eu não fiz? Gente, não vamos economizar amor. Não vamos economizar palavras de carinho. Diga para o outro, eu te amo, você é importante. Isso faz bem. Isso cura a alma. Na farmácia compramos remédios. Mas não tem remédio para a alma. Para a alma, para o coração, para o sentimento, um aperto de mão, um olhar carinhoso, um muito obrigado. É o alimento da alma. E que não nos custa nada. Só nos custa sair do orgulho. Só nos custa sair da comodidade. E avançar para as bem-aventuranças que Jesus nos ensinou. Amar. E amar muito. E nós queremos agradecer a Jesus pela oportunidade que temos de, nesta tarde linda, poder olhar para dentro de nós
E aproveitando esse sol que está clareando e está iluminando, possamos nós olhar com toda essa claridade dentro de nós. E pedir a Jesus que venha estar conosco. E que desmanche essas nódoas de orgulho, de mágoa, de ressentimento que ainda carregamos. Depois de tantos milênios que Jesus veio nos ensinar, nós continuamos ainda sem coragem de amar. Muito obrigada.